começar pelo começo, balanço do Milei, assim, acho que fazendo a gente já começa a perceber os resultados, né, só pegando um apanhado, né, entre redução de subsídios estatais para combustíveis, cortar metade do número dos ministérios, impacto na queda da inflação que a gente já começa a ver, enfim, mas por outro lado tem também o índice de pobreza que cresceu bastante, mas tem que ver o quanto que essa pobreza de fato foi originada ou descobriram que era pobre e só estava represado, né? Enfim, mas a gente começa a perceber o que a The Economist chamou, né, de um experimento liberal, de fato, talvez uma das doses mais radicais de livre mercado que a gente está vivenciando, acontecendo aqui num país vizinho que dificilmente dava para imaginar um cenário desse anos atrás. O que já dá para tirar de conclusão, de transformações nesse 1 ano de gestão do Milei? Depois a gente entra um pouco no que ainda dá para ser feito, se pode ter um risco aí de acontecer, meio que aconteceu com o Macri, aquela super euforia no início e depois voltar. Um pouco desse confronto até de ideias, né? Se de fato ele está fazendo bem, muita gente acha que não está fazendo tão bem, enfim, até pelos dados de índice de pobreza cresceu, enfim. Queria começar o papo com esse raio-x sobre esse 1 ano de Milei. Se eu pudesse começar assim, mesmo do começo mesmo, né, assim, e você mencionou o Macri agora, eu diria assim que a grande diferença da experiência do Macri e do Milei, primeiro a ideologia, né, que o Milei é um economista, ele acredita muito no que ele está fazendo, mas a gente sempre usava muito a imagem de arrancar o band-aid, né? Tem sempre a estratégia de arrancar o band-aid devagarinho, né? Você vai sofrendo, você vai, rasga de uma vez e tira. Eu acho que o Macri tentou tirar o band-aid devagarinho. Né? E aí, quando chegou no meio do governo, ele viu, caramba, a inflação eu não consegui derrubar para um nível muito razoável, o desemprego está subindo, daqui a 2 anos tem eleição presidencial, né? Eu vou me dar mal. E aí ele no meio do governo dele, ele voltou a virou peronista, né? Assim, ele fez tudo que os peronistas fazem, em menor grau, né? Mas ele abandonou o caminho porque ele estava arrancando o band-aid devagarinho. Né? Eu acho que a diferença é que o Milei, né, número 1, ele ganhou a eleição dizendo que eu vou arrancar o band-aid rápido. Vai ser rápido, entendeu? Ele falou assim, vamos ter 2 anos horrorosos, vamos. O desemprego vai subir, vai. Né? O preço da energia que está todo mundo aí, fica em casa aí, custa 100 pesos de 2 em 2 meses, deixa o ar-condicionado ligado em casa, está faltando energia pra caramba. Esse negócio vai subir pra caramba, vai subir, vai sim. Ele falou tudo que ele ia fazer impopular e mesmo assim ele ganhou. Então, 2 diferenças assim. Primeiro, arrancar o band-aid de uma vez só, né? Que ele falou, vou fazer, e o mandato que ele teve para fazer isso. Né? E é curioso até para depois, mais à frente, a gente refletir aqui na comparação com o Brasil, né? Que muitas coisas tiveram no ano eleitoral, né? Então, por exemplo, uma delas, o Massa, né? Ele aumentou a isenção do imposto de renda para um nível extremamente elevado, quase ninguém pagava imposto de renda. Né? Alguma semelhança, assim, os preços todos congelados, né? Utilizaram o câmbio, muita intervenção no câmbio para baixar a inflação via o câmbio. Né? Muitas coisas que a gente vê aqui começa a ser ventilado, por exemplo. Começa a ser ventilado, você vê que teve lá o plano Platita, né? Que também é o tipo equivalente do Bolsa Família, né? Muito plano Platita distribuído via sindicatos. Então, assim, tudo isso teve lá, né? E a população, teve assim, não aguento mais, né? Mesmo com isso, mesmo com o cara dizendo que eu vou sofrer, né? Mesmo, né, ele sendo agressivo no ajuste fiscal, que vai cortar o ajuste fiscal muito rápido, né? A população votou nele com alguma folga em relação, né, ao Massa, né? Então, eu acho que o principal segredo dele é que ele falou o que ele ia fazer, está fazendo, tem custos, está tendo custo de curto prazo, mas a popularidade dele não está menor do que quando ele assumiu. Hoje a popularidade dele está maior do que ele subiu. Então, se fosse possível um paralelo assim, eu acho que é parecido com o Plano Real, porque se a gente der um flashback aqui, acho que tem muita gente jovem aqui assistindo a gente que não lembra, né? Mas assim, quando aconteceu o Plano Real, vários partidos falam assim, não, putz, isso aí não vai dar certo não, porque vai subir o desemprego, olha o juro, onde é que está? O juro foi a 40%, né, para combater a inflação, né? Então vai dar um problema.
Mas, assim, o alívio, né, assim, teve, de fato, um pequeno aumento de desemprego no início, mas o alívio de 90% da população de finalmente conseguir viver com uma inflação baixa, esse alívio é tão maior, né, que é 90% se sentindo muito, muito melhor e 5 a 10% se sentindo pior. Então, no agregado, né, você tem esse efeito positivo, né, e finalmente a gente já começa a ver, né, a atividade recuperando, né? Você já começa a ver o PIB subindo, né? Você já começa a ver, né, o dado de desemprego caindo, você já está vendo tudo recuperando, o investimento subindo. Então, eu acho que vai ser muito mais rápido do que as pessoas imaginaram. E assim, até uma consequência disso, né, é que o partido do Milei, né, ele conta só com mais ou menos 20%, né, de deputados e senadores no Congresso. O Senado até menos ainda, porque teve uma renovação menor. Então, um dos medos que eu e o Daniel a gente tinha quando a gente discutia, assim, o pessoal pergunta qual é o risco? O risco, né, a gente sabe, né, quando o presidente não é peronista, então, por exemplo, o Alfonsín, né, ainda na década de 80, foi derrubado, né, pelos peronistas. O De La Rua, né, que veio depois do Menem, né, ele também foi derrubado pelos peronistas. A gente falou assim, cara, o grande risco é esse cara perde popularidade, ele só tem 20% do Congresso, o pessoal vai lá e derruba ele. Mas até agora nem consegue ensaiar isso porque a popularidade dele continua bem alta, a inflação está caindo, né? Tem muitos resultados positivos. E em outubro, né, hoje até estava lendo num jornal assim, é um grande risco, é a eleição. A eleição não é um grande risco para ele. Primeiro que ele está muito popular, né? Segundo que ele só tem 20% do Congresso, né? Ele não tinha partido quando ele se elegeu presidente, mas não tinha uma estrutura em todos os estados para eleger partido que hoje ele tem. Então, a chance dele aumentar, né, de 20% para um número 40, 50 pessoas, pesquisas não são muito confiáveis para saber o número de deputados, mas aumentar significativamente, pelo menos dobrar a quantidade de deputados que ele tem, eu acho que é muito provável, dada a situação que a gente está observando na Argentina. Então, mas a eleição... se é um risco bom. Né? Tá, mas a eleição para deputado é separada da eleição presidencial na Argentina? Tem de 2 em 2 anos, tem para deputado, e o Senado vai renovando, que nem no Brasil, vai renovando aos pouquinhos de cada vez. Então, e vai ter no ano que vem, né? Então, esse é assim, uma coisa que a gente está olhando, mas não é ruim, né? Isso aí vai ser uma coisa boa, né? Não é um risco ruim, é um risco bom. Eu queria mencionar uma pergunta que você fez sobre em relação à questão da pobreza, né? Porque acho que tem duas coisas, tá? Eu não quero desmerecer a situação de pobreza, mas o primeiro passo a gente tem que olhar que já tinha uma tendência importante de aumento de pobreza na Argentina, que é coisas que você não via na história da Argentina. Então, o primeiro passo não adianta a gente pensar que a gente estava num estado bom e estamos indo para um estado ruim. Nós estávamos numa tendência horrorosa e agora você está tomando uma terapia de choque. Parte das medidas de pobreza eram baseadas em preços que não existiam em insumos. Você chegava lá e falava assim, eu tabelei a farinha. Aí você botava no teu cálculo de pobreza que a farinha custa 100 pesos. Só que não tem essa farinha que foi tabelado, que tem a farinha importada que custa 15 mil pesos, mas na tabela entra isso. Então você faz uma conta que é meio fictícia, né? E o melhor termômetro para isso, para o bem-estar social, é a popularidade. Esse te dá um pouco como o povo dá sentido. Lógico que a gente sabe que a popularidade não é só uma situação econômica. Tem um lado social, tem um lado de valores. A gente já aprendeu com as eleições mais recentes aí dos últimos 10 anos que it's not only the economy. Eu vou né? Mas não é que nem era no passado. Mas essa parte, para a popularidade dele estar praticamente no mesmo nível que estava quando ele acabou de ser eleito, é porque as pessoas estão entendendo que esse trade-off é válido. Eu faria duas considerações. Para a gente não tomar em absoluto as medidas de nível de pobreza quando tem muito preço tabelado. E número 2, aí a gente olhar para a tendência. A tendência era muito ruim. De certa forma, pensa assim, se você estivesse tratando um câncer, quando você toma quimioterapia, você não sai curado. Você se sente mal por um período de tempo e depois você vai ser curado. Essa é a tese. Então, eu diria que para as pessoas que estão exibindo críticas ou preocupações em relação à parte de pobreza, que a gente não deve julgar uma pessoa que está tentando resolver décadas de desarranjo econômico e social pelo primeiro ano, justamente no período onde ele começou a fazer os processos de reforma. Eu diria que é mais... eu faria esse julgamento mais próximo da época da reeleição dele. Dá mais tempo para a gente ver o resultado das medidas. Os resultados financeiros já são visíveis, na atividade é visível, na popularidade é visível. Tem várias variáveis positivas, mas para a gente não ignorar ou fingir que a gente não está querendo responder uma pergunta
entre aspas, desconfortável, eu sugiro que a gente espere para ver o resultado disso daqui a 2, 3 anos. É porque assim, eu acho que tem também um pouco do partidarismo, né? Se você não é partidário das ideias, obviamente você vai olhar para esse dado isolado e considerá-lo uma piora. Tem de fato ali um pouco do, né, um pouco do mito dessa pobreza que foi originada, que na verdade tem muito desse esse preço que estava represado, mas acaba sendo um combustível para quem quer criticar. Mas acho que o dado mais interessante, talvez o mais importante desse resultado, desse primeiro ano do Milei, é a popularidade se mantendo, porque se ele tem o apoio da população, aqui a gente está vendo algo, querendo ou não, já ao contrário, né? Porque embora tenha essas medidas que parecem muito populares, né? Como até a isenção de imposto de renda e outras coisas nessa direção, a popularidade do presidente Lula vem caindo, né? Só pegar pesquisas eleitorais recentes mostrando que ele perde do Bolsonaro, que nem é um candidato hoje que pode concorrer com ele, mas ele entende que ele pode perder o Bolsonaro no primeiro ou no segundo turno. Hoje, com pesquisas assim, óbvio que até 2026 tem muita coisa para rolar, mas isso certamente já preocupa quem pensa em ficar mais 4 anos no poder ou quer construir um sucessor.